Irmãos, a paz do Senhor, pode se assentar. João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, versículo de número 16. Hoje nós vamos continuar nossa série sobre os sinais que estão registrados no Evangelho de João, conhecidos também como milagres, mas que João destaca na qualidade de sinais. Já falamos de 4 deles, hoje nós vamos partir para o 5º. Semana que vem nós vamos falar do cego de nascença e vamos encerrar com a ressurreição de Lázaro. João 6,16 diz assim: E ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Meus amados irmãos, nós temos aqui um verdadeiro complexo dos milagres, por assim dizer, feitos por Jesus, todos eles inseridos dentro de um milagre maior, de proporção maior, que é o fato de Jesus andar sobre o mar. Mas que se nós esmiuçarmos um pouco esse texto, ou contexto, nós vamos ver que há uma série de ocorrências sobrenaturais que acontecem aqui. E cada uma dessas ocorrências sobrenaturais, elas se unem em torno do maior evento sobrenatural, que sem dúvida alguma é o fato de Jesus caminhar por cima das águas. Mas, por exemplo, nós temos algumas coisas aqui que podem passar desapercebidas, e eu quero citá-las rapidamente. A primeira delas, ou primeira observação que eu faço aqui sobre pequenos milagres, vamos dizer assim, é o fato de que o texto diz que Jesus os viu à noite e estava caindo uma tempestade. E eu pergunto para você: não tinha luz, não tinha nenhum farol, não tinha nenhuma iluminação, eles estavam no meio do lago, portanto estava absurdamente escuro e, além de tudo, caía uma grande tempestade. Mas o texto diz que Jesus enxergou através de tudo isso e viu onde eles estavam. Então este é um pequeno exemplo de algo sobrenatural que o texto nos mostra. Não é algo normal que alguém consiga ter esta visão diante de tantos acontecimentos. E isso também deveria corroborar, né, para gerar em nós uma esperança, uma expectativa, partindo do ponto de vista de que nós temos aqui observado então que, por mais difícil, e eu vou fazer uma pequena aplicação aqui, que seja o momento que nós estamos vivendo, mesmo que a gente esteja em meio a uma escuridão, no meio do mar, num nada, no meio de uma tempestade, nós ainda assim somos vistos, somos enxergados por Jesus. Jesus continua nos vendo, Ele não nos perde de vista. De modo que, talvez você pode estar passando por um evento deste na sua vida, não é verdade? Você pode estar num barco, no meio do mar, no meio da escuridão, com vento, com chuva, mas isso não significa que Jesus deixou de enxergar você. Ele continua vendo você, apesar de todas as adversidades e dificuldades que você esteja vivendo.
Outra coisa interessante de nós observarmos aqui, não narrada por João, mas no outro evangelho, é o fato de que também há uma caminhada de Pedro sobre o mar. Isso também é um evento sobrenatural. O resgate de Pedro, o fato de Pedro não afundar a ponto de afogar, também é algo sobrenatural. Jesus chega em tempo, no tempo certo, quando Pedro está afundando ou quase se afogando. A cessação dessa tempestade, o fato dessa tempestade cessar instantaneamente, rapidamente, também é algo sobrenatural que está narrado aqui dentro desse texto. E o que nos diz aqui no versículo de número 21, para alguns, seria o desfecho de eventos milagrosos, porque o texto diz que logo que eles receberam Jesus com alegria, o texto diz assim: logo o barco chegou ao seu destino. Para alguns comentaristas, isto foi também um milagre, pois assim que Jesus chegou no barco, imediatamente o barco foi levado para o destino final. Ou seja, a viagem foi de alguma forma milagrosa, abreviada, por uma ação de Jesus. Para alguns teólogos, para alguns estudiosos, eles acreditam, com base na tradução da palavra logo, eles acreditam sim que se trata também de uma intervenção milagrosa do Senhor, levando rapidamente o barco, instantaneamente o barco ao seu destino final. Então veja que são pequenos atos, pequenos acontecimentos sobrenaturais, e que, por trazer aí na epígrafe Jesus anda sobre o mar, a gente às vezes perde assim de vista os outros atos que aconteceram aqui dentro desse contexto. Muito bem, mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos, em primeiro lugar, é que esta situação que veio sobre os discípulos, ela poderia ter sido evitada. Os discípulos, de certa maneira, eles acabaram criando este problema para eles mesmos. Ou seja, em certo sentido, o problema em que os apóstolos se veem aqui, ou que eles se encontram, foi causado por eles mesmos. E por que é que eu estou dizendo isso para você? Porque nós lemos em Marcos que a multidão, um pouco antes deste evento, a multidão queria fazer com que Jesus se tornasse rei. E João também diz aqui no verso 15, para fazer jus, ele diz: Jesus ficou sabendo que estavam vindo com a intenção de fazerem dele rei à força, Então se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Mas no evangelho de Marcos, que narra o mesmo episódio, a gente precisa estudar os dois eventos nos dois evangelhos para entender. Marcos diz o seguinte no versículo 45, falando do mesmo acontecimento: logo Jesus obrigou os discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então presta atenção para você entender. João está nos dizendo que a multidão vem até Jesus com a intenção de fazer de Jesus rei. E aí ele nos explica uma coisa, ele diz assim: fazê-lo rei à força, com violência. Eles queriam obrigar Jesus a se tornar rei. Por quê? Porque Jesus acabara de fazer um milagre, multiplicando o pão e alimentando cerca de 10.000 pessoas ali, entre homens, mulheres e crianças. Agora, Marcos nos conta um outro ponto dessa história. Qual é o ponto que o João não fala? É o mesmo evento, e que Marcos fala. Bom, Marcos diz que Jesus pegou então os discípulos, chamou os 12, os colocou nesse barco rapidamente e os obrigou. E os obrigou a passar adiante para o outro lado, para Betsaida, que era uma cidade menor, um distrito, uma pequena cidade. Enquanto ele despedia a multidão. Qual multidão? A multidão que queria torná-lo rei à força. E aí os discípulos são obrigados a entrar no barco pelo Senhor Jesus e a irem antes dele. Por
Portanto, perceba que eles se colocaram nesta situação. Esse é o ponto. E por que que eles se colocaram nessa situação? Muito simples, eu vou explicar para você. Jesus percebeu que quando aquela multidão começou a ovacioná-lo, quando aquela multidão começou a se aproximar de Jesus, e começou a lisonjear Jesus, e começou a querer fazer de Jesus rei, os discípulos, ao observarem aquele movimento, Jesus sendo aclamado por aquela multidão, se sentiram seduzidos e começaram a se inclinar, a cooperar com aquela multidão. Ou seja, eles começaram a ser seduzidos por alguma coisa que não era espiritual. Logo Jesus percebe que os discípulos, ao verem aqueles milhares e milhares de pessoas vindo para fazer de Jesus rei, entrou no coração dos discípulos uma pontadazinha assim que dizia: Jesus, por que não? Senhor, qual é o problema? Olha só, são 10.000 pessoas, eles querem fazer do Senhor rei, eles querem que o Senhor reine sobre eles. Que mal tem nisso, Senhor? E aí é que vem a explicação do porquê Marcos diz: Jesus logo os obrigou. Jesus quis tirá-los daquele ambiente, porque Jesus percebeu que o que estava acontecendo ali era um esforço de homens para que ele assumisse a condição de rei destes homens, e provavelmente para poupar os seus discípulos, para impedir que os seus discípulos fossem seduzidos por esse movimento, ele se apressa, e Marcos diz, ele os obriga a entrar no barco e diz para ele: vão embora daqui. Vocês estão compreendendo? E ele fica ali despedindo a multidão. Ora, meus amados irmãos, então, quando eu disse para vocês agora há pouco que os discípulos meio que se colocaram nessa situação no meio do mar, no meio da tempestade, eu disse isso porque a verdade é que se eles estivessem menos inclinados a cooperar com essa multidão, se eles estivessem menos tão mal intencionados de abraçar o clamor dessa multidão, provavelmente Jesus não teria necessidade de mandá-los rapidamente, de obrigá-los a entrar no barco para os tirar daquele ambiente tóxico. Então é por isso que eles foram sozinhos. É por isso que eles saíram dali sozinhos. E a gente só entende isso estudando João e observando o que o Marcos diz sobre a mesma passagem. Ou seja, Jesus percebeu que havia uma simpatia dos seus discípulos, uma inclinação dos seus discípulos por aquele movimento que queria fazer dele rei. E ele percebe então que obrigatoriamente ele tinha que tirar os seus discípulos dali, porque os seus discípulos iam começar a dizer para ele: por que não? Qual é o problema? O que tem de errado? Por que o Senhor não aceita? Por que o Senhor não abraça essa multidão que está querendo fazer do Senhor rei? Aleluia. Então por que Jesus se afastou? Ou melhor, por que Jesus afastou os discípulos desta multidão? Porque Jesus não queria que os seus discípulos fossem seduzidos pelo pensamento da multidão. Agora, meus amados, o texto vai nos dizer que não apenas ele afastou os seus discípulos, mas ele também se afastou. Ele também se retirou e voltou para o monte, onde ele permaneceu por um tempo sozinho, antes que ele fosse falar com os seus discípulos. E agora eu preciso explicar uma coisa para você, porque você pode estar se perguntando assim: pastor, mas qual que é o problema de Jesus não ter aceitado essa multidão fazer dele rei? Qual é o problema da multidão querer fazer dele rei? O que tem de errado? Ele multiplicou os pães, ele saciou a fome de todo mundo com 5 pães e 2 peixinhos.
A multidão foi saciada, ficou farta, sobrou, e em reconhecimento eles foram até ele e queriam fazer dele rei. Ora, qual seria o problema? E aí eu preciso explicar isso para você. E eu vou com muita calma, porque eu sei que é muita informação. Preste atenção. Parece um zelo, não é? Parece que eles estão zelosos por Jesus. Eles dizem, este é o profeta que se levantou, que Moisés havia predito, porque assim como Moisés milagrosamente saciou a fome dos nossos ancestrais lá no deserto, com o pão, com o maná, este também no deserto nos alimentou. Parece que há um zelo deles em querer fazer de Jesus rei sobre eles. Mas agora, eu quero que você atente então para alguns detalhes sobre este zelo que eles dispensaram com Jesus. Este zelo, meus amados irmãos, era um zelo completamente equivocado, irregular, do tipo de zelo que Deus não aceita. Tem um tipo de zelo que Deus não aceita. E eu quero mostrar para você rapidamente, não quero te cansar. Por que era um zelo irregular em primeiro lugar? Porque essa atitude destes homens para com Jesus está baseada em um erro. E qual é o erro? Eles não entenderam qual é a natureza do reino de Jesus. Eles não entenderam que Jesus não veio para instaurar um reino nessa terra, um reino terreno, um reino físico, material. Não é um reino, não é o reino de Davi. Jesus não veio para montar num cavalo e liderar um exército e botar uma coroa feita com ouro material sobre a sua cabeça. Então, embora eles queiram fazer de Jesus rei, eles não entendem a natureza do reino. E aí eles erram porque eles tomam para si uma prerrogativa que não lhes cabe. E qual é esta prerrogativa que não lhes cabe? Fazer de Jesus, o Filho de Deus, rei. Por que não lhes cabe? Porque isto é algo peculiar a Deus. O salmista escreve no Salmo 2, versículo 6, que Deus diz assim acerca do Filho: eu designei como meu rei, eu o designarei como meu rei no meu santo monte de Sião. Diz Deus. Deus diz, eu o designei, eu farei dele rei, eu o estabelecerei como rei, eu o colocarei como rei. Então aonde está o primeiro erro desta multidão? Eles erram porque eles acreditam que eles podem fazer Jesus rei, e o homem não pode fazer de Jesus rei, porque o seu reino não é deste mundo. O único que pode colocá-lo na posição de rei é o Pai, e é isso que o salmista está dizendo: o reino de Jesus será estabelecido por Deus e não pelo homem. Vocês conseguiram entender isso? Faz sentido isso para você ou não? Então este é o primeiro erro. Eles querem fazer de Jesus rei, mas eles não têm autoridade para isso. Eles estão usurpando o poder de Deus. E embora isto pareça carregado de zelo, na verdade esse é o tipo de zelo que Deus não aceita. É quando você quer fazer alguma coisa para Deus e você acaba usurpando, tomando uma prerrogativa que é peculiar somente de Deus. Não foi por outra razão que Deus abandonou a religião romana. Não foi por outro motivo. Porque a religião romana criou um reino humano e quiseram fazer com que Jesus se tornasse o rei do seu reino humano. E aí a conclusão, meus amados irmãos, ela é muito óbvia, ela é muito clara, ela é muito simples. Sempre que nós misturarmos as nossas próprias decisões e opiniões com a palavra de Deus, ele se retira. E é isso que o texto está dizendo. Jesus se retirou do meio deles outra vez. É por isso que Jesus disse em Mateus 18, 20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente no meio deles. Em segundo lugar,
Este é um zelo que está sendo exercido ou excitado simplesmente por um amor carnal, ou por uma condição carnal, ou por um ímpeto carnal. Eles queriam tornar Jesus rei para que Jesus pudesse alimentá-los, e eles não precisassem mais, não necessitassem mais de trabalhar. Porque todos nós sabemos que existe uma maldição sobre o homem, e que diz assim: do suor do teu rosto você vai comer o pão nessa terra. E aí aparece Jesus dando pão para eles, sem eles precisarem trabalhar, sem eles precisarem derramar uma gota de suor. E eles dizem assim: que rei melhor do que esse, que vai nos libertar dessa maldição terrível, e nós não precisaremos mais nos esforçar. Amados, eu não tenho medo de dizer para você nessa noite que tem pessoas que estão atrás de Jesus apenas para que ele se torne um facilitador na sua vida, que tem pessoas que estão buscando Jesus apenas para que ele viabilize certas coisas na sua vida, que tem pessoas que estão atrás de Jesus apenas para que ele torne a sua vida mais simples, mais fácil. Eu não tenho medo de dizer para você nessa noite que existem pessoas que estão procurando Jesus apenas por aquilo que ele pode oferecer para diminuir o seu sofrimento. Então, por isso, meus amados irmãos, o zelo desta multidão em fazer dele rei está totalmente condenado na sua essência. É um zelo carregado de segundas intenções, porque afinal de contas, se ele se tornar nosso rei, ele pode alimentar o nosso exército. E olhe para mim aqui, preste atenção numa coisa. Uma das coisas mais difíceis que existiam naquela época, nas batalhas da antiguidade, era prover comida para um exército. Você podia até ter um exército de 200 mil homens. O problema é como é que você vai alimentar um exército de 200 mil homens? Como é que você vai marchar 150, 200, 500, 1000 quilômetros com 150 mil homens? Onde você encontra comida para tanta gente assim? Não tinha freezer, não tinha caixa de isopor, não tinha onde você pudesse levar essa comida. A comida estragaria, então não dava para levar a comida de casa. Agora, peraí, esse homem faz o pão do nada. Com um homem como esse, nós podemos levar um exército de 500 mil pessoas pelo mundo inteiro e nunca vamos precisar nos preocupar com comida. Esse é o rei que nós precisamos. Ele vai trazer a condição que nós precisamos para vencer qualquer guerra. E lembre-se que o que eles queriam era recuperar a sua liberdade. Então vejam, amados irmãos, que na verdade, este zelo, essa vontade de tornar Jesus rei, está carregada de segundas intenções. E por último, mas não menos importante, este aparente zelo da multidão é contrário à mente do Senhor. Vai na contramão dos pensamentos de Deus, porque eles querem levar Jesus à força, diz o texto. Diga comigo assim: à força. Eles querem que Jesus se torne rei na violência, na truculência, na marra. Você vai ser o nosso rei, quer você queira, quer você não queira. Então eles não estão impondo a Jesus nenhuma honra. Eles estão impondo a Jesus uma condição. Eles não estão honrando Jesus, eles estão bajulando Jesus. Tem uma diferença entre você honrar alguém e você bajular alguém. Quando você honra alguém porque você reconhece os méritos daquela pessoa. Quando você bajula alguém, você simplesmente diz certas coisas para agradar aquela pessoa por causa daquilo que você pode obter em troca. Não necessariamente a sua bajulação ou aquilo que você diz acerca da pessoa é verdade. Então, amados, eles queriam simplesmente que Jesus viesse, assumisse a condição de rei, e eles estavam dispostos a forçar Jesus a isso, a impor essa condição a isso, a impor essa condição a Jesus, digo, e isso vai da contramão dos pensamentos de Deus. Jamais Deus iria aceitar essa imposição do homem, por outras questões aqui que eu já expus para você. Agora, o fato é que Israel nunca aprendeu essa lição, e não são essas pessoas.
Eles não aprenderam nos tempos de Jesus, eles não aprenderam até hoje e eles não aprenderam desde o começo. Porque no começo da sua história eles clamaram por um rei terreno e eles nunca entenderam que Deus nunca teve um plano de instituir ou de instaurar um reino terreno para eles, mas Deus queria que eles tivessem um reino espiritual. É por isso que quando você lê 1 Samuel 8:7, por exemplo, o Senhor diz assim para Samuel: Samuel, pode escutar o que o povo está falando para você, em tudo que eles te dizem. Não é a você que eles estão rejeitando, eles rejeitaram a mim para que eu não reine. Ou seja, eles não querem que eu seja o rei, eles querem um reino aí na terra sobre eles. Então eles nunca entenderam isso. E o texto que nós estamos lendo agora, centenas e centenas de anos depois disso que Deus disse para Samuel, mostra que eles ainda não aprenderam a lição, não entenderam que o reino que Deus tinha proposto para eles não era um reino neste mundo, mas era um reino muito mais profundo, era um reino espiritual. Então Jesus os colocou no barco, os retirou do meio daquela multidão, para que eles não fossem seduzidos por aquela multidão, e fez com que eles se retirassem para alto mar, ou para o alto do lago de Genezaré. Bom, sendo assim, eu tenho que concluir que eles se colocaram nessa situação. Sabe, irmãos, tem situações que a gente se coloca, tem coisas que a gente causa na nossa vida, tem males que somos nós os grandes causadores, simplesmente porque às vezes nós ouvimos, ou às vezes nós permitimos que certas coisas nos seduzam. E é isso que o texto está tratando aqui. O texto está mostrando dos discípulos que começaram a ser seduzidos pela voz de uma multidão que gritava: seja o nosso rei, vamos fazer dele rei. E Jesus, para evitar que isto acontecesse com eles, os enviou para o alto mar. Bom, eles começaram a travessia para Cafarnaum ou para Betsaida, e já estava escuro, diz o texto. E aí o texto diz assim: Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Então perceba, o texto não fala qual foi a conversa, mas seja qual tenha sido a conversa, não importa qual foi o teor desta conversa, o que o texto pode nos trazer, o que o texto permite que a gente entenda é que alguma coisa que Jesus disse fez com que eles entendessem que em algum momento Jesus iria chegar no barco. João está dizendo assim: começaram a travessia, já estava escuro, mas Jesus ainda não tinha ido para o barco. Mas provavelmente ele está dizendo isso porque Jesus, quando os disse para eles: vão indo, Jesus disse: eu alcanço vocês depois. E agora João está explicando para nós que quando a tempestade chegou, Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, mas possivelmente, é possível, provavelmente Jesus havia dito que iria se juntar a eles. Então o que é que nos sustenta quando nós estamos passando pelas tempestades das nossas vidas? É a promessa de que nós temos dele um ainda. É a promessa de que nós temos de Jesus um tempo em que o que ele prometeu vai acontecer, vai se cumprir. Os discípulos talvez não tinham entendido, ou talvez no meio da tempestade, no meio do vendaval, eles se esqueceram disso. Ou talvez eles não conseguiram acreditar porque Jesus não declarou exatamente como é que ele ia fazer. E eles estão lá no escuro, no meio da tempestade, e eles têm uma promessa, uma palavra de Jesus que os botou no barco, os obrigou a ir e disse para ele: eu encontro com vocês depois. Mas Jesus não explicou como ele ia fazer. E eu quero dizer uma coisa de Deus para você nessa noite: mesmo que o Senhor não tenha explicado para você como é que ele vai fazer, se ele colocou você no barco e te deu uma direção e mandou você ir, vá, porque se você está debaixo da promessa, não importa como ele vai fazer, o que importa é que no tempo certo ele vai chegar no seu barco para mudar a sua história. Não está declarado como Jesus ia fazer isso,
Só diz que Jesus os colocou no barco e os forçou a irem. E ele voltou para despedir a multidão. Depois que despediu a multidão, foi para o monte orar. E depois foi para o barco. Bom, a verdade é que, de qualquer forma, eles ficaram surpresos. Eles não imaginavam que Jesus ia chegar assim. Eles não tinham a menor ideia de que Jesus ia chegar desse jeito, de que Jesus ia se juntar a eles assim, caminhando por cima das águas. E eu quero dizer uma outra coisinha para você nessa noite. O fato de você não saber exatamente como é que Deus vai cumprir o que Ele prometeu para você, não significa em hipótese alguma que Ele não vai fazer. Porque Deus vai fazer de um jeito surpreendente na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Eu estou dizendo para você que vai acontecer de um jeito que você menos espera. Eu estou dizendo para você que Deus pode ter simplesmente colocado você nesse barco e dito vai, e não explicou muita coisa, e não falou muita coisa, e não disse muita coisa, e não disse como é que Ele vai fazer, que jeito vai ser, a hora que vai ser, quando vai ser. Mas o que eu estou dizendo para você é, não se preocupe, porque Deus vai fazer da maneira que Ele tiver que fazer. E quando Deus fizer, você vai ficar surpreso. Aleluia. O texto diz que eles se assustaram, ficaram assombrados com aquilo. Quando eles viram Jesus, por que eles ficaram assombrados? Porque eles não imaginavam que ia acontecer daquele jeito. Deixa eu dizer uma coisa para alegrar o teu coração, para animar o teu coração. Não vai acontecer do jeito que você está imaginando. Não vai acontecer talvez do jeito que você está projetando. Não vai acontecer do jeito que você está sonhando. Mas vai acontecer do jeito de Deus. E vai ser que quando acontecer, Ele vai entrar de um jeito tão surpreendente na sua vida. Ele vai agir de uma forma tão espetacular na sua vida. Vai ser de uma forma tão arrebatadora, tão assustadora, que você vai ficar impressionado. Porque Ele vai fazer do jeito que você não espera. Vai usar quem você menos imagina. Vai vir da onde você sequer está imaginando. Mas quando Ele vier, meu amado irmão, não tem nada que o impeça. Se precisar, Ele vem no meio da tempestade, na escuridão, caminhando por cima das águas. Mas Ele vem porque Ele não coloca ninguém num barco, aleluia, e despacha sem antes te dar uma palavra, uma promessa dizendo vai, mas não te preocupes, porque você não está sozinho, eu vou te encontrar. Aleluia. É interessante que Jesus encontrou com eles quando eles estavam mais ou menos no meio do percurso. E no momento desesperador, Jesus chega de uma forma impressionante. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele é livre. Você não sabe de onde Ele vem, não sabe para onde Ele vai. Eu fico imaginando esta cena. Tem pessoas que precisam ouvir tudo declaradamente, precisam ouvir detalhadamente, pormenorizado, para acreditar, para confiar em Deus. Mas eu quero crer que nessa noite eu estou pregando para pessoas que acreditam que Jesus pode chegar de um jeito sobrenatural. Eu preciso acreditar que eu estou falando a palavra de Deus nessa noite para pessoas que acreditam que Jesus chega de um jeito que você não pode imaginar. Aleluia. Ei, deixa eu dizer isso de novo para você. Aleluia. Você está orando, está clamando, está pedindo, buscando, jejuando, e você está dizendo para Deus: Senhor, como é que vai ser? Quando que vai ser? Qual é o jeito que vai ser? Você não sabe, mas você não pode se esquecer que você está debaixo de uma palavra. Aquele que te colocou no barco, te apressou e disse: vai para o alto mar, é o mesmo que vai se aproximar de um jeito inusitado, improvável, imponderável, e por que não dizer inacreditável e impossível. Mas tem uma coisa, aleluia, no tempo certo Ele chega, na hora certa Ele chega. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Jesus vem caminhando sobre o mar.
E eles ficam surpresos da maneira como Jesus se juntou a eles. Agora presta atenção, mais 5 minutos eu já vou encerrar a mensagem. Presta atenção, por favor. Olha o que é que Marcos nos diz sobre o mesmo evento. E o João não fala isso, mas Marcos, ele nos conta esta parte da história, porque Marcos era muito íntimo de Pedro. E ele ouviu a narrativa diretamente de Pedro. Marcos diz assim: Jesus viu que os discípulos estavam remando com muita dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Eu não vou nem falar sobre isso aqui, não é o objeto. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá. Aleluia. Eu acho isso aqui maravilhoso. Jesus havia dito para eles. O texto de João diz: veio uma tempestade, veio o vento e tudo mais, e Jesus ainda não estava lá. E agora Marcos nos diz que neste momento da madrugada, quando Jesus vê a dificuldade, o vento soprando, Jesus foi até lá, andando por cima das águas. E agora presta atenção, eu tenho certeza que você já leu isso aqui um monte de vezes e você nunca prestou atenção no que eu vou falar para você aqui agora. Você nunca prestou atenção nesse detalhe. Olha o que o Marcos fala no versículo 48. Ele diz assim: e Jesus foi caminhando sobre as águas e foi até lá, e ia passar adiante deles. Quem já leu, quem já prestou atenção nesse detalhe do texto aí, de verdade? Você já deve ter ouvido um monte de mensagens, você já deve ter ouvido um monte de pregação falando sobre isso, mas você já prestou atenção? Eu estou lendo aqui na NTLH, talvez alguma outra tradução possa colocar de um outro jeito, mas a ideia é que Jesus foi indo até eles, chegou até eles e ia passar adiante. Aí você vai perguntar assim: por que Jesus ia passar adiante? Porque eles não estavam clamando ainda para ele entrar no barco. Por que eles não estavam clamando para Jesus entrar no barco? Porque eles estavam com medo de Jesus. Então aqui tem uma lição muito importante para nós aprendermos. Esse mesmo aspecto que você encontra aqui no texto que diz que Jesus ia passar, ele ia passar adiante. Jesus veio andando sobre as águas. Eles estão no barco, eles estão com medo, ninguém clamou ainda, ninguém chamou por Jesus. Ele fez como quem ia passar adiante. E aí eles começaram o diálogo. Essa é a ideia do texto. É o mesmo aspecto que você encontra, por exemplo, na história da mulher cananeia, que está lá em Mateus 15, 23. Enquanto ela não declarou para Jesus o que ela precisava, Jesus não falou com ela. É o mesmo aspecto que você encontra em Lucas 24, 48, com os 2 discípulos de Emaús. Eles estão conversando e o texto diz: e Jesus fez, aleluia, como se fosse passar adiante deles. E aí eles disseram: Senhor, já é tarde e tudo mais, fica conosco. E aí Jesus entrou. Então não adianta você ter só a promessa. Não adianta você saber o que Deus tem para você. Não adianta você ouvir tudo que eu estou pregando aqui para você, se quando Jesus passa, você não clama por Ele. Não adianta você saber tudo isso, porque é um teste. E se você não falar, Jesus vai passar adiante. Se você não clamar, se você não buscar, se você não pedir, se você não disser para Ele: Senhor, entra, porque já se faz tarde. Se você não disser para Ele: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Se você não disser para Ele: Senhor, se és Tu, diga que eu vá até onde Tu estás. Se você não falar, não basta você saber. É preciso que falemos com Jesus. E esta é a lição que o texto traz. Ele vem caminhando por cima das águas e fez como se fosse seguir, passar adiante. Mas os discípulos não o chamaram. Por que não o chamaram? Porque os discípulos estavam com medo dele. Eles estavam convencidos de que era um fantasma, de que era uma assombração. E com esse medo
Eles simplesmente não chamam Jesus, até o momento em que Jesus diz uma palavra para eles, dizendo: não temam, sou eu. E nós não podemos acusar os discípulos de falta de fé. Sabe por quê? Porque dentro de um barco, 3 horas da manhã, no meio do mar, com uma tempestade terrível caindo, o barco chacoalhando, você vê um vulto, você não vai conseguir ver quem é. Você não consegue identificar, você só vê a silhueta da pessoa. Você só vê uma imagem turva, mas não dá para você saber. Você não tem um farolete, você não tem uma luz para jogar ali. Então eles não conseguiram detectar. Eles viram aquela silhueta andando em cima das águas. Andar por cima das águas. Eu vi a Bíblia dizendo que Moisés abriu o mar. Aleluia. Mas não andou por cima das águas. Então é natural que eles ficaram impressionados, mas eles não conseguiram ver. Mas Jesus disse: não temam, sou eu. Então é aí que está o detalhe. Eles não viram, mas eles ouviram. Então às vezes na nossa vida não se trata de ver, se trata de ouvir, de acreditar naquilo que Deus fala para você. Você pode até estar enfrentando uma pior tempestade da sua vida, com ventos, com ondas, com raios e trovoadas, e talvez está difícil de ver a mão de Deus agindo na tua vida. Você pode até dizer assim: pastor, eu não estou vendo providência, socorro nenhum de Deus. Mas você não pode deixar de ouvir o que Deus fala com você. E para isso você precisa estar atento, porque a palavra de Deus é essa: não tema, sou eu. Não temam, sou eu. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos encerrar aqui. Fato é que eles ficaram com muito medo, diz João. Até que o Senhor disse: não tenham medo, sou eu. E o texto diz assim: então, somente agora, a partir daqui, eles o receberam com gozo, com alegria, com prazer no barco. Vocês estão entendendo? Foi só depois que eles ouviram Jesus dizer: não tenham medo, sou eu. E é por isso que a Bíblia traz exatamente essa expressão: então, ou seja, a partir daqui, desse momento em diante, o receberam com alegria no barco. Por quê? Porque antes eles estavam reticentes, eles estavam com medo, eles estavam com o pé atrás, eles estavam preocupados de recebê-lo no barco, eles não queriam deixá-lo subir a bordo, eles estavam com medo de Jesus. É diferente da passagem de Mateus 8, 23, 27, em que Jesus está no barco e eles estavam com medo da tempestade que se levantou e acordaram ao Senhor dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Lá o medo é da tempestade, da onda, do vendaval. Aqui o medo é de Jesus. E tem gente que enfrenta medo das coisas da vida, e tem gente que tem mesmo medo de entregar a vida para Jesus, tem medo de Jesus, não quer convidar Jesus para entrar no barco, não quer chamar Jesus para vir para o seu barco. Jesus está passando e está fazendo como quem vai mais adiante, mas não querem chamar Jesus, porque ficam assustados, ficam assombrados, ficam amedrontados, ficam preocupados com o que vai acontecer a partir do momento que Jesus entrar no seu barco, a partir do momento que Jesus entrar na sua vida. Então, meus amados irmãos, este quinto sinal, Jesus anda sobre o mar, está registrado aqui para que nós possamos meditar e expandir um pouco nosso entendimento das coisas espirituais, observando esta realidade. E eu concluo aqui dizendo para você: o fato é o seguinte: os discípulos
se colocaram nesta situação. No momento em que eles deixaram entrar no coração aquele clamor da multidão que queria fazer de Jesus rei à força, e Jesus, para preservar os seus discípulos, para impedir que os seus discípulos fossem seduzidos pelo clamor da multidão, os colocou no barco e disse para eles: vão, depois eu me encontro com vocês. Então tem situações que somos nós que nos colocamos nelas, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa falta de visão das coisas de Deus. Esse egoísmo atrapalha, não é? Esse egoísmo nos coloca numa situação difícil, e foi isso que aconteceu com os discípulos. Mas o fato é que Jesus foi até eles de uma maneira inesperada, de uma maneira surpreendente e de uma maneira inusitada. E que você possa confiar nisto, você possa acreditar de verdade, de todo o teu entendimento nisso. Você nunca vai saber como ele vai vir, quando ele vai vir, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, porque algumas vezes tudo que ele vai nos contar é o suficiente para a gente continuar acreditando. Ele não vai nos contar tudo, mas ele vai nos falar apenas o suficiente para que a gente entre no barco e siga em frente. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.